Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques dessa edição. Número de apostas online supera investimentos na Bolsa de Valores no Brasil. Especialistas alertam sobre os prejuízos para o país e para os apostadores. E a cada 2 segundos, um celular foi roubado ou furtado no estado de São Paulo em 2023. Saiba o que fazer para se proteger. Inclusão: unidades do Poupa Tempo agora contam com um intérprete de Libras para atender pessoas com deficiência auditiva. E levantamento do Procon São Paulo mostra que a diferença de valor entre medicamentos genéricos pode ultrapassar 600%. Dados reforçam a importância da pesquisa de preços para economizar. E um estudo feito por empresas norte-americanas, que contou com a colaboração do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, apontou ao menos 20 alimentos fraudados no mundo. E atenção com a saúde, especialistas alertam sobre o risco de desidratação entre os idosos também durante o inverno. 4 em cada 10 pessoas internadas nos hospitais do estado têm mais de 60 anos. Fique com a gente, está no ar o Semana Legislativa. A gente começa o Semana Legislativa desta sexta-feira com um balanço dos assuntos tratados pelos vereadores na 39ª sessão ordinária. Durante a 39ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Também tiveram pedidos para agilizar o atendimento médico na saúde. Um dos requerimentos aprovados solicitava a formação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Trabalhador no Serviço Público de São José. Durante o Pinga-Fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os principais temas apresentados foram fiscalização, meio ambiente, gestão pública, esporte, transporte e a perturbação do sossego. Os parlamentares também reforçaram o pedido de moradores que estiveram na Câmara para a realização de uma audiência pública com o objetivo de explicar o projeto que prevê a desapropriação de imóveis na Vila Guarani. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E olha esse dado que impressionante, 22 milhões de brasileiros, ou seja, 14% da população, fizeram algum tipo de aposta online em 2023. O número supera e muito a quantidade de pessoas que decidiram investir na Bolsa de Valores no mesmo período. Para economistas, isso pode representar prejuízos para quem aposta e até para a economia do país. Agora, acompanhar os esportes não é só um sinal de paixão. A prática ganhou um novo significado: as apostas, um mercado cada vez maior no Brasil. Segundo a plataforma de gestão de dados DataHub, o setor registrou um crescimento significativo no país. Em agosto de 2022, eram 94 empresas no setor. No mesmo mês do ano passado, o número chegou a 221. As apostas esportivas nunca estiveram tão acessíveis. Com tantos sites e plataformas disponíveis e ao alcance da mão, se tornaram uma forma de passatempo, uma diversão momentânea. Acontece que esse universo é cada vez maior. E em 2023, o número de apostadores se tornou maior do que o de investidores na Bolsa de Valores brasileira. Segundo pesquisa da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 22 milhões de pessoas participaram de apostas online em 2023. O número representa 14% dos brasileiros. Nesse mesmo período, somente 2% da população investiu na Bolsa. Esse economista define esse comportamento como preocupante, porque tem impacto na arrecadação de imposto e no desenvolvimento econômico do país. Quando você deixa de investir na Bolsa de Valor, por exemplo, tem uma preocupação, porque a proposta da Bolsa de Valor é exercer um papel social.
Por exemplo, você compra uma ação de uma empresa que está na Bolsa de Valor. Você está financiando os projetos de crescimento dessas empresas. Se essas empresas começam a crescer pelo dinheiro que a população coloca dentro dessas empresas, que acaba repercutindo, ela cresce, ela emprega mais pessoas, ela compra máquinas, equipamentos, ela movimenta a economia. No ano passado, foi sancionada a lei que regulamenta esse tipo de jogo. O texto definiu os critérios sobre tributação, monitoramento e fiscalização da atividade. Segundo esse advogado especialista em direito digital, a lei deixa claro o papel das plataformas e as responsabilidades dos apostadores. O jogo de azar é o que depende unicamente de sorte, ele é proibido no Brasil, ele é considerado uma contravenção penal desde 1941. Isso é diferente dessa lei das bets que fomenta os jogos eletrônicos. Eles autorizam esses jogos eletrônicos que nós temos visto na televisão, cujos resultados estão atrelados a um evento público notório conhecido, como, por exemplo, os placares esportivos, né? Então, ela não depende só da sorte, a pessoa tem como fiscalizar, tem uma transparência por trás da plataforma, até mesmo por questões de LGPD, né? É obrigado a trazer termos de uso, taxas de retorno, por exemplo, das apostas e as premiações que têm que ser publicadas. A regulação é uma aposta do governo para aumentar a arrecadação. Só nesse ano, a expectativa é que 2 bilhões de reais cheguem aos cofres públicos. Nos próximos anos, esse número pode subir ainda mais e alcançar a marca de 12 bilhões. O advogado explica que a própria lei cria formas de investir os valores arrecadados no desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos e inovação tecnológica. A lei das bets, elas vem para fomentar também, por exemplo, o uso de jogos no ensino, fomentar pesquisa e desenvolvimento envolvendo jogos eletrônicos, entre outras questões. Mesmo com maior participação das pessoas e segurança nos pagamentos, o economista reforça: as apostas não podem ser encaradas como uma forma de investimento. Quando você coloca numa aposta online, jogos de bicho, é regulamentado até fora do país, você pode investir tudo e perder tudo. Investimento não é só bolsa de valores, você pode investir no imóvel, você pode investir em títulos negociados pelo governo, até mesmo mais conservadores na poupanças, o CDB, por exemplo. E a gente segue com o Semana Legislativa agora para tratar de um outro assunto sério: roubo de celular. De acordo com o anuário do Fórum de Segurança Pública, a cada 2 segundos um aparelho foi roubado ou furtado no estado de São Paulo em 2023. Realidade que exige cuidados para evitar prejuízos, não só a perda do telefone, claro que também é importante, mas também os dados armazenados dentro dele. Usar o celular na rua pode ser um chamariz para roubos. Ainda mais porque as telas causam distração e tiram a atenção do que acontece ao redor. Foi exatamente assim que o Jonathan perdeu o aparelho, em um assalto em maio deste ano. Eu estava em casa e aí recebi uma ligação por questão de privacidade, né? Tinha muita gente em casa, eu resolvi atender fora. Uma esquina que geralmente as pessoas ali da casa já atendiam o telefone ali. Aí eu fui, sentei, peguei o celular e comecei a conversar. Nessa que eu estava conversando, e a parte que eu estava ali era bem escura, então não dava para ver muito bem, mas eu estava conversando, de repente eu tomo um chute aqui, aí eu caio, né, eu apoio minha mão, e nessa que eu apoio, 2 meninos numa bicicleta aproveitam e puxam o meu celular. Eu consegui puxar meu fone e como era um morro, eles desceram muito rápido, não deu nem tempo de eu correr, fazer alguma coisa. O que aconteceu com Jonathan é uma das 356 ocorrências envolvendo celulares registradas em São José dos Campos entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, neste período, a cidade teve 138 roubos e 218 furtos de celulares. Segundo a Polícia Militar, o número de furtos é maior pela dificuldade de identificar e localizar os suspeitos. Como o roubo ele é mais fácil de ser identificado, ele exige a violência ou a grave ameaça, é mais perceptível e possibilita o acionamento imediato da polícia. O celular furtado ele demora a ser percebido pela vítima. Então a localização fica mais difícil, às vezes não se lembra onde foi a última vez que se mexeu no aparelho.
Então, por isso que os furtos eles acabam sendo uma modalidade mais adotada em detrimento do roubo, né? Entre as ocorrências de roubo e de furto, há um denominador comum, a exposição do celular. E o tenente explica, a ocasião faz o ladrão. Em alguns casos, o crime não foi planejado, mas o assaltante enxerga a oportunidade quando percebe alguém distraído com o aparelho. Os cuidados que nós costumamos aconselhar que se tome é evitar atender o celular em local aberto, principalmente em local com grande aglomeração de pessoas que sejam desconhecidas. Se for necessário atender o celular, procurar o interior de um comércio ou um local mais abrigado. Evitar andar com o celular no bolso de trás, andando com ele sempre dentro de uma bolsa, de uma mochila ou no bolso da frente. Você tomar uma atitude preventiva para evitar que você se torne alvo de um ladrão que porventura esteja averiguando. E a gente sabe que a situação criminosa, ela passa também por uma análise de possibilidade, de ocasião. Então o ladrão, se ele vê alguém desatento com o aparelho celular, torna-se um alvo em potencial. Mesmo com os cuidados, ser vítima de roubo ou furto é um risco. Caso aconteça, o primeiro passo é buscar a polícia para relatar o ocorrido e fazer o boletim de ocorrência. O e-mail pode ser localizado através do código * Jogo da Velha, 06 Jogo da Velha. Então é importante que todo mundo tenha esse código anotado, passe para alguém de confiança, para no caso de algum boletim de ocorrência, isso ser passado à Polícia Civil. É importante que no caso de celulares que contam com rastreamento, a pessoa tenha a senha e o login para possibilitar o acesso através de um computador. Além de tudo isso daí, logo de início, né, a partir do momento que se dê falta do aparelho, realizar o boletim de ocorrência. Trazer essa situação porque em toda abordagem, a Polícia Militar, quando houver suspeita, faz a consulta do e-mail. E se esse e-mail tiver sido cadastrado como produto de ilícito, o celular vai ser localizado e pode ser restituído à vítima. Logo após o roubo, Jonathan seguiu a recomendação e fez o boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o celular. Agora, com um novo aparelho, ele está ainda mais atento ao usá-lo na rua. Agora a atenção é dobrada, né? Porque quem nunca passou por isso, às vezes, não tem problema. Mas quem já passou sabe como é ruim passar por isso, né? Nosso assunto agora é inclusão. Quem tem deficiência auditiva agora pode contar com uma central de intérpretes nas unidades do Poupa Tempo. O objetivo é facilitar a comunicação e garantir autonomia a pessoas surdas. Essa intérprete de Libras na tela tem sido importante na inclusão de pessoas surdas. Ela faz parte da equipe que auxilia a comunicação com os atendentes do Poupa Tempo por meio de um recurso implementado pelo governo de São Paulo, que está disponível em qualquer uma das 242 unidades, incluindo São José dos Campos. Basta solicitar o intérprete na Central de Interpretação de Libras e ele fará o intermédio entre usuários e os colaboradores do Poupa Tempo. A pessoa com deficiência auditiva, através do sistema Poupa Tempo, do aplicativo Poupa Tempo, que é baixado em qualquer loja de aplicativo de celular, quer através do funcionário, do servidor público que fica dentro do Poupa Tempo, ele clicando o funcionário num link, esse link abre a videoconferência e a pessoa com deficiência auditiva dialoga com o intérprete de Libras, através da língua brasileira de sinais, e o intérprete, por sua vez, conversa oralmente com o servidor público. Então, isso faz com que qualquer pessoa com deficiência auditiva possa chegar no Poupa Tempo e fazer uso de todos os serviços que o Poupa Tempo oferece. A iniciativa faz parte do programa São Paulo São Libras, que já oferece o atendimento em língua de sinais em órgãos estaduais com serviços presenciais desde outubro de 2023. A ferramenta já soma mais de 5.000 acessos, facilitando o contato com servidores públicos estaduais e promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Hoje, qualquer serviço público do Estado de São Paulo já pode ser acessado através, como eu disse, do aplicativo Poupa Tempo. Então, baixando o aplicativo do Poupa Tempo, vai ter um iconezinho lá com a central de Libras, a pessoa clica, em poucos segundos já aparece o intérprete de Libras. É um serviço que tem sido bastante ágil na oferta do intérprete para a pessoa com deficiência auditiva através do aplicativo. Então, em poucos segundos já vai ter o intérprete, e aí ele vai conversar com o intérprete para fazer uso desse serviço para qualquer serviço público do Estado de São Paulo.
O programa foi criado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo de iniciativas como essa é garantir acessibilidade a todos, e o poder público tem papel fundamental no incentivo à implementação de políticas de inclusão. A questão das barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta sempre é muito difícil para ela conseguir superar. E o que leva a precisar de políticas públicas do governo para auxiliar na superação dessas barreiras e também da própria sociedade. Então, é um trabalho que envolve não só o governo ou os governos, é um trabalho que envolve o governo, a sociedade, as entidades ligadas à pessoa com deficiência. O Poupa Tempo presta serviços como emissão de documentos e regulamentação de pendências. A unidade de São José dos Campos funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Para ser atendido, é necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelo portal Poupa Tempo, pelo aplicativo, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp no número DDD 11 95220 2974. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem informação sobre a diferença de preços entre medicamentos genéricos. Levantamento apontou que o consumidor pode encontrar uma variação de até 600%. A gente volta já. Voltamos com o Semana Legislativa. E quando o consumidor precisa de medicamento e busca economia, geralmente ele recorre aos genéricos, que costumam ser bem mais baratos que as marcas de referência. Uma pesquisa feita pelo Procon, de fato, mostrou que essa diferença pode chegar a 68%. Essa informação pode até não surpreender, mas olha esse dado. O mesmo levantamento apontou que entre os genéricos, a diferença de valor pode atingir 648%. Praticamente todo mundo que já comprou um remédio na farmácia já passou pela dúvida de escolher entre o remédio de marca ou o genérico. Os genéricos são sempre uma opção mais barata, às vezes bem mais barata. E isso tem uma explicação. O genérico, ele não teve um investimento para descobrir uma molécula, para descobrir um medicamento. Então, simplesmente ele vai lá e copia e ele comprova que ele tem a mesma eficácia, a mesma concentração, a mesma velocidade de absorção. Então, ele não tem esse custo, não tem esse investimento. Como a farmacêutica disse, os medicamentos de referência têm esse valor para bancar todo o estudo que foi feito para a criação da fórmula. Mas o genérico cumpre o mesmo papel. Os laboratórios comprovam que eles são equivalentes, então pode sim haver a troca. Sendo o mesmo princípio ativo, não tem problema algum que a eficácia vai ser a mesma. E uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo analisou a diferença de preços entre os remédios de referência e os genéricos. Em média, os genéricos ficaram 67% mais baratos que os de marca. Só que é preciso atenção. Entre os próprios genéricos também há variação de preços, e uma variação alta. Segundo o mesmo estudo, um medicamento apresentou uma diferença de mais de 600%. E o medicamento genérico precisa de uma identificação que o de referência não precisa, que é este G amarelo aqui. Todo medicamento testado e comprovado ser equivalente, que vai ser vendido como genérico, precisa de um desses na caixinha. Depois que quebra-se a patente do original, do referência, surge o genérico, surge os similares, só que os similares eles têm uma marca deles. O genérico não, o genérico ele vem na caixinha com G do genérico e somente com o nome do medicamento em si. Para comparar, esse outro remédio é um medicamento de referência e não tem o G. Além do princípio ativo, tem apenas o nome escolhido pelo laboratório que produziu. A diferença de preço que citamos no começo da reportagem existe e é permitida. Segundo o Procon, mesmo que o valor seja maior, é compreensível que o remédio de referência seja mais caro. A gente vê isso com naturalidade, porque é uma questão comercial. Se você tem uma grife, uma marca, você paga mais caro por isso. A questão mais importante não é a grife ou a marca, é o princípio ativo, são os sais. O que o consumidor pode fazer é pesquisar os preços para poder economizar, independente da sua escolha. Um consumidor, acho que qualquer pessoa de bom senso, que preza pelo seu suado dinheirinho que custa ser ganho, ia fazer uma pesquisa
e ia comprar o que fosse mais em conta, desde que o princípio ativo fosse o mesmo. Isso, inclusive, é o que eu pratico na minha vida. Eu não vou pagar mais caro, às vezes o dobro do preço, só por causa da marca. Quem compra pode ficar tranquilo. Se o remédio está na prateleira da farmácia, é porque já foi testado e é seguro. De referência ou genérico, ele vai cumprir a função que tem. Pode sim que a segurança é a mesma, a eficácia vai ser a mesma e assim, com a vantagem de ser bem mais em conta. E essa é mais uma prova, né, de que é preciso fazer pesquisa de preço para economizar. E por falar nisso, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o número de famílias endividadas em junho atingiu quase 30%. Já o Serasa aponta que a inadimplência chega a 72 milhões de brasileiros. Para quem está com as contas no vermelho, é preciso planejamento para cortar gastos e se livrar das dívidas. As dívidas em excesso podem tirar a tranquilidade de uma família e o Renan sabe muito bem disso. Foi um susto quando percebeu que as contas saíram do controle. Os débitos somavam mais de 50 mil reais. Então o que a gente fez? A gente falou, vamos ver o que está acontecendo. Aí nesse momento de planilhar a gente viu que eram empréstimos, principalmente consignado, que era da cooperativa na empresa que eu trabalhava, cartão de crédito e cheque especial. Somando tudo, dava em torno aí de uns 50, 60 mil reais. Então, a gente, com o filho casado e com o filho pequeno, a gente falou, não dá, essa situação não tá legal, a gente precisa mudar. Depois de organizar tudo, não teve outra saída. Ele e a esposa precisaram cortar gastos. Tivemos que cortar cinema, alguns planos de celulares, planos de internet, diminuir, fazer tudo esses cortes para poder fazer alguns passeios públicos gratuitos para conseguir organizar. E tudo isso aí com esse planejamento, depois de montado esse planejamento, em 8, 10 meses a gente já conseguiu respirar e já conseguimos voltar à vida normal. Terminar o mês no vermelho tem sido uma realidade de muitos brasileiros. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, o número de famílias endividadas no país atingiu 28,8% em junho deste ano, alta de 0,02% na comparação com maio. Embora o aumento pareça pequeno, são mais de 72 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, aponta o Serasa. Pessoas com idade entre 41 e 60 anos representam a maior fatia, 35,1% do total. Na sequência estão as faixas etárias entre 26 a 40 anos, ocupando 34,1% dos endividados. Jovens entre 18 e 25 anos e os idosos também aparecem na lista. Para este educador financeiro, a falta de planejamento pode impactar o orçamento das famílias. Como as pessoas não têm educação financeira na escola, ao chegar na fase adulta, utiliza o dinheiro de forma errada e quando bate mais ou menos os 30 anos, que é a hora que a gente para analisar a vida, né, o que eu estou fazendo com a minha vida, é a hora que a pessoa percebe, estou cheio de dívida, minha vida não está melhorando, estou longe de realizar meus objetivos. E agora? Então não é que a dívida surgiu aos 30 anos, a dívida ela veio ao decorrer dos anos, só que aos 30 anos geralmente é quando as pessoas dão aquela acordada para poder resolver. Então esse padrão é muito comum para as pessoas acordarem e tentarem resolver alguma coisa. E aí vai atrás de educação financeira para resolver. Para fugir da inadimplência, algumas pessoas apostam nos empréstimos, uma saída que pede cuidados. Segundo os especialistas, mesmo com a queda na taxa de juros, optar pelo financiamento tem riscos. Então, antes de eu adquirir algum empréstimo, né, alguma coisa do tipo, eu preciso verificar se esse valor cabe no meu orçamento. Se ele couber no meu orçamento e valer a pena esse tipo de empréstimo, aí beleza. Mas quando que vale a pena o empréstimo? O empréstimo basicamente só vale a pena quando dá ROI. O que é o ROI? É retorno sobre o investimento. Se for para você fazer uma dívida de consumo, não faça. Tem que ser dívida de alavancagem, é uma dívida que vai fazer você fazer mais dinheiro. Para garantir a saúde financeira, o melhor caminho é cortar gastos. Para isso, o Eduardo dá algumas dicas. Eu tenho que determinar um orçamento. Então, se eu falei que eu vou usar R$ 1.500 em questão para o mercado, é R$ 1.500, eu não vou passar desse valor. Então, a gente sempre coloca um teto de gasto e vai abatendo desse valor. Determinei que eu vou utilizar R$ 1.500 de mercado. Tá, fui ao mercado e gastei 100. Não, eu não gastei 100. Na verdade, eu tenho agora 1.400. Fui ao mercado de novo e gastei 300. Não, eu não gastei 300, agora eu tenho 1.100. E assim por diante. Então, eu vou fazendo de cima para baixo para entender que o meu dinheiro acaba para cada área.
A cobrança indevida de tarifas bancárias está entre as principais reclamações registradas pelos órgãos de defesa do consumidor. É comum clientes serem surpreendidos com taxas de serviços sem terem feito a contratação. Somente no segundo trimestre desse ano, o levantamento do Banco Central contabilizou 346 reclamações referentes à cobrança irregular. Você costuma consultar seu extrato bancário e a fatura do cartão ao longo do mês? Durante uma checagem rotineira, Ana Júlia percebeu uma cobrança diferente na conta corrente e descobriu que se tratava de um pacote de serviços não solicitado. Eu fui verificar meu extrato bancário há uns 3 meses atrás e eu verifiquei que tinha um desconto indevido, que era mais ou menos de R$50 por causa de plano contratado, sendo que eu não tinha contratado nada até o momento. Eu liguei no 0800 do banco para tentar resolver e daí eles informaram realmente que teve um erro, teve um equívoco lá e me estornaram o valor em 3 dias úteis. Centenas de outros clientes passaram pelo mesmo transtorno no segundo trimestre de 2024. Um levantamento do Banco Central contabilizou 346 reclamações referentes a cobranças irregulares, além de 41 registros relacionados à recusa do cancelamento de pacotes adicionais. Nesses casos, a orientação é inicialmente acionar o atendimento ao cliente. Se o problema não for resolvido, é necessário buscar suporte em outras esferas. Pode o consumidor, o cliente, abrir uma reclamação no Banco Central. E a instituição financeira vai ter 48 horas para poder responder a esse questionamento. Se porventura nada disso surtir efeito, ainda existe a possibilidade de abrir uma reclamação no PROCON. De acordo com o advogado, além de se atentar ao contrato da conta, é fundamental conferir periodicamente se este contrato é cumprido para evitar cobranças indevidas. Muitas vezes os bancos disponibilizam esses contratos no site da instituição financeira, onde é de fácil acesso. Hoje pelo celular, pelo aplicativo, é possível de você ter o contato com essas minutas de contrato e assim analisar anteriormente, previamente, para que daí faça a contratação do serviço ou não. Uma resolução do Banco Central determina que as instituições financeiras devem oferecer uma conta corrente sem taxas. Nessa conta, além do cartão de débito, o cliente deve ter acesso mensalmente a até 4 saques, 2 transferências entre contas do mesmo banco, 2 extratos e consultas pela internet e por telefone. Serviços adicionais podem ser cobrados, mas sempre com identificação prévia e clara, como determina o Código de Defesa do Consumidor. É uma obrigação da instituição financeira de regulamentar e informar previamente ou durante o curso do contrato, se houver previsão legal de ajuste, também comunicá-lo sobre esses encargos, sobre esses valores que o cliente tem que pagar por conta de ter aquela conta bancária ou, eventualmente, o financiamento feito. Checar a conta constantemente livrou a Ana Júlia de arcar com uma despesa desnecessária e ela recomenda esse hábito a todos. Com certeza, porque se eu não tivesse verificado o extrato, eu não teria percebido, e o valor teria passado. Então, realmente é muito importante ficar acompanhando, Hora de fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre fraude nos alimentos. Pesquisa apontou pelo menos 20 produtos mais fraudados do mundo. É já já. Estamos de volta com Semana Legislativa. E a gente fala agora de uma situação que pode trazer riscos à saúde: fraude em alimentos. Pois é, seria a adulteração ou acréscimo de substâncias em um determinado produto. Por exemplo, adicionar soja em hambúrguer de carne bovina. Além de enganar o consumidor, isso pode ser um problema para quem tem alergia. E acredite, infelizmente, isso acontece. Um estudo feito por empresas norte-americanas, que contou com a colaboração do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, apontou os 20 alimentos mais fraudados no mundo. Quem se preocupa com o que come está atento aos rótulos dos produtos, mas nem sempre as informações estão de acordo com o que tem dentro da embalagem. Em alguns casos, alimentos podem ter componentes adicionados, retirados ou substituídos, inclusive de forma ilegal. São as chamadas fraudes alimentares. Por exemplo, no caso do leite,
a gente tem adição de aditivos que podem ser conservantes, ou adição de soro que aumenta o volume e que, na verdade, não é leite, né? Você está fraudando o leite. No caso do mel, a gente tem adição de açúcares, seja diretamente no mel ou por suplementação alimentar das abelhas. No caso de grãos, como feijão e arroz, classificações incorretas, como, por exemplo, você classificar um arroz, um feijão tipo 1, e, na verdade, ele não é o tipo 1. Segundo a FDA, agência regulatória norte-americana, 1% da produção alimentar do planeta sofre adulterações. Leite, azeite de oliva, mel, carne bovina, pimenta e cúrcuma em pó, vodka e manteiga clarificada são os principais produtos. No Brasil, a lista inclui café, água de coco, arroz, feijão e farinha de mandioca. A finalidade é baratear os custos de produção e aumentar os lucros. No caso do peixe e congelados, por exemplo, a indústria pode até mesmo fazer o consumidor pagar por água. Hoje a gente tem uma norma que estabelece quanto você pode envelopar esse produto com água, que é uma forma de você conservar o produto para a bem do consumidor, né, para que o consumidor tenha um produto mais estável durante um período de tempo maior, mas esse nível de água que pode ser incorporado ali, ele deve ser obrigatoriamente descontado do peso final do produto. Campeão global de adulterações, o leite pode conter desde água até formaldeído. No ano passado, 6% do leite pasteurizado fiscalizado no Brasil estavam fora da conformidade. Também foram apreendidos 530 mil litros de água de coco, que eram, na verdade, água e açúcar de cana. 131 mil litros de azeite extra virgem com mistura de outras gorduras e 59 mil litros de néctar de fruta, feitos apenas com água e saborizantes. Fraudes como essas podem passar despercebidas pelo consumidor. Além do prejuízo anual de 200 bilhões de reais, essas alterações intencionais também são um problema de saúde pública. Em 40% dos casos, elas oferecem riscos à saúde de quem consome os produtos. O que a gente mais teme é a anafilaxia. Então, os pacientes alérgicos a castanhas, a leite, alérgicos a ovo, alérgicos e intolerantes ao glúten, podem desenvolver sintomas que são muito graves e são fatais, se eles levam ao óbito rapidamente, se a gente não acabar ingerindo acidentalmente esses alimentos. As empresas que praticam fraude devem indenizar quem adquiriu o produto adulterado. Elas também são responsabilizadas em caso de doenças causadas pela ingestão dos alimentos. Essa responsabilidade é objetiva. O que significa isso? Independe de culpa. Então, não adianta falar se foi sem querer, se foi de propósito ou não, se não sabia. Isso não importa. O fornecedor vai ser responsável. Quando é fato, significa que eu tenho uma situação que vai acarretar um risco à saúde ou à segurança do consumidor. Então, aqui nós estamos falando de um defeito. Para não ser enganado, suspeite de produtos com preços muito atrativos. Além disso, busque por selos de qualidade. Também é possível consultar os relatórios de fiscalização feitos pelo governo que indicam as marcas que devem ser evitadas. Em caso de suspeitas, denuncie nos canais de defesa do consumidor. Ele pode entrar com uma reclamação através do site consumidor.gov. E lá você vai descrever em poucas palavras qual é o problema. Você pode juntar fotos. Outro caminho é ir através do PROCON, né, os PROCONs que existem, né, em quase todas as cidades. Lá você registra a sua reclamação. O fornecedor, a empresa, vai ser chamada para uma conciliação, uma audiência de conciliação. Outro caminho é denunciar na ouvidoria do Ministério da Agricultura e Pecuária. Todas as denúncias que são encaminhadas, elas são apuradas documentalmente, localmente, com ou sem coleta. Primeiro a gente tem que fundamentar a denúncia, mas o compromisso da Secretaria de Defesa Agropecuária
é no combate com a fraude de produtos de origem vegetal e animal que são regulados pela Secretaria. E a gente continua falando sobre alimentos porque recentemente a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor identificou em algumas marcas de pão de forma um teor alcoólico em níveis altos, acima dos tolerados nos testes com bafômetro. Os dados surpreenderam muita gente. Quem diria que 2 fatias de pão poderiam dar tanta discussão? Presente no dia a dia das pessoas, este alimento é o queridinho de muitos brasileiros. Mas recentemente, uma pesquisa sobre a quantidade de álcool presente nos pães de forma viralizou nas redes sociais e deixou muita gente preocupada. À primeira vista, pode parecer estranho, mas saiba que isso é super normal e acontece por causa do processo de fermentação do alimento. Alguns micro-organismos, como uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, ele se aproveita da glicose, né, do açúcar que tem ali no alimento, e ele efetua o processo de fermentação alcoólica natural dele, que na verdade é um processo para ele sobreviver. A gente, através da indústria alimentícia, se beneficia desse seu produto. Então, ele vai fazer a fermentação alcoólica, que é uma forma natural, não é intencional, diferente de alguns alimentos que são adicionados de teor alcoólico. A diferença do pão para qualquer outra bebida alcoólica é que essa fermentação é natural do próprio alimento e as quantidades mínimas existentes evaporam no forno. A gente pode ter alguns resquícios ali, mas são bem menores do que no começo da fermentação do pão, né? Então, mas não precisa causar um terrorismo em cima disso, né? A gente consegue controlar, tem uma dose muito baixa que quase vai ser imperceptível ali no sangue. Então, a gente pode ficar tranquilo no consumo, a menos que você seja uma pessoa com algum problema de saúde, que precisa excluir mesmo qualquer tipo de álcool, né, ali da sua alimentação, que a gente tem que ficar mais atento ao consumo também desses alimentos. A pesquisa da Proteste, órgão de defesa do consumidor, analisou que de 10 marcas de pães, 6 foram consideradas acima do teor alcoólico permitido pela legislação, o que gerou uma preocupação em relação ao teste do bafômetro. Óbvio que é um alerta para a indústria ser autuada para verificar como que esse processo de fermentação está ocorrendo. A gente viu na polêmica que teve marcas muito famosas que apresentaram uma porcentagem de 3,3% de álcool no consumo de apenas 2 fatias de pão de forma. Depois de 15 minutos, no teste do bafômetro, essa quantidade não foi detectada como a presença de álcool, sendo que a gente sabe que as leis de trânsito vai ter um nível tolerado do bafômetro de até 0,04. Além do pão, outros produtos industrializados e até mesmo condimentos e temperos, como o vinagre e o molho de soja, também podem conter álcool. Mas os níveis deles são considerados baixíssimos e não representam nenhum perigo para a saúde, muito menos podem causar embriaguez. No Brasil, se o produto tiver menos de 0,5% de teor alcoólico, ele é considerado baixo, ou seja, não oferece riscos. E para saber se o produto é saudável, é simples também. Basta ler os rótulos, porque se ele teve um processo de fermentação alta na produção, todas as informações precisam estar descritas. E você sabia que até os sucos naturais de maçã, uva ou laranja podem ter concentração de álcool? Isso acontece devido à fermentação de açúcar produzida pela própria fruta. Todo o alimento que tem uma quantidade de carboidrato e ele está exposto, né? Por exemplo, aqui ou em casa, está exposto aí com o meio ambiente, ele vai ter o contato de bactérias. A fermentação nada mais é que uma bactéria se alimentando ali do carboidrato do alimento e gerando, né, causando essa fermentação e tendo o resultado, como muitas vezes, o álcool. Principalmente o suco, às vezes, que a gente adoça, coloca mais açúcar, isso vai fazer com que a fermentação ocorra com mais frequência ali dentro desse ambiente, né? Portanto, não precisa se desesperar. Pode comer o pãozinho com a consciência tranquila, pois ele está liberado pelos médicos. É importante que a indústria venha se regularizar em relação a isso, mas a gente não precisa deixar de consumir o pãozinho por conta. Essa época do ano costuma registrar temperaturas amenas e o consumo de água pode diminuir porque a tendência é de sentirmos menos sede. Mas atenção, mesmo durante o inverno, o risco de desidratação existe,
principalmente entre os idosos. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que a cada 10 internações por desidratação, 4 são de pessoas com mais de 60 anos. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. É assim que a dona Ana começa o dia. Prepara o shake verde, se alonga e parte para a caminhada matinal. A garrafinha de água é a companheira, sempre presente nas atividades. Tem que hidratar. A água é principal. Não sou muito de refrigerante, suco assim, não. Eu preciso da água. Toda hora tomando água. Entre chá e água, eu tomo cerca de 3, 4 litros por dia. Os hábitos da aposentada são verdadeiros exemplos para manter o corpo hidratado e saudável. Como ela gosta de contar, esse é o segredo para chegar aos 80 anos ativa e com saúde. Tem pessoas que só falam, tô com dor aqui, dor ali, dor... Eu não sei o que é isso. Caminhada, ginástica, para mim tudo isso é rotina do dia a dia. Só que o exemplo da dona Ana ainda é uma exceção. Um estudo mostrou que apenas 4 a cada 10 idosos no país praticam hábitos saudáveis. Um comportamento que aumenta o risco à saúde, principalmente com a chegada do inverno. Por ano, mais de 40% das internações por desidratação acontecem com pacientes acima de 60 anos. Esse dado acende um alerta para essa época do ano de tempo seco e baixa umidade. É natural do envelhecimento a gente perder a quantidade de líquido dentro das células e fora das células. Então já é um organismo com mais tendência à desidratação. E aí junta com esse tempo seco, que faz com que a gente não tenha sensação de sede tão importante e que faz com que as nossas mucosas, a nossa pele já fique muito ressecada. Então, por isso a gente encontra desidratação mais no idoso do que no adulto. É importante estar atento aos sinais. Alguns dos sintomas da desidratação em idosos são olhos fundos, olheiras, bocas secas, cansaço excessivo e até mesmo fraqueza e tontura. A solução está na ingestão de água diária. O ideal é manter o consumo de pelo menos 2 litros por dia, mas isso varia com o peso. E como a desidratação no idoso acontece mais rapidamente, também é recomendado ingerir líquidos a cada 2 horas. Outra dica é introduzir na dieta alimentos ricos em água, como frutas e sucos. A gente precisa se lembrar de tomar mais líquidos mesmo, usar os umidificadores de ambiente, que também podem ser uma boa opção, poder fazer inalação com soro ou lavar as narinas, é importante para manter as mucosas hidratadas. E quando perceber que a pressão está ficando mais baixa ou que ficou muitas e muitas horas sem beber água, também já se lembrar disso. Outro cuidado importante está relacionado à atividade física. Segundo este educador físico, a hidratação no momento de se exercitar é essencial para usufruir dos benefícios das atividades com saúde e segurança. Essa hidratação, ela não é só água, é água de coco, água saborizada, é um chá que está quentinho, vai trazer uma sensação de prazer maior, é uma sopinha, um caldinho. Então, dessa forma, você vai conseguir manter essa hidratação, manter ele com disposição, porque a desidratação tira a disposição física, né? Gera o cansaço. Então, você vai mantê-lo ativo e com energia. Para a dona Ana, beber água já se tornou parte da rotina. Um hábito que ela recomenda para todos, independente da idade. Hidrate, gente. Tome muita água, toma chá, suco. A gente precisa do nosso corpo sadio. E uma das funções de uma TV legislativa, como a TV Câmara, é divulgar o trabalho realizado pelos vereadores e estimular o exercício da cidadania. E no próximo domingo é comemorado o Dia da Televisão. Presente na vida dos brasileiros há mais de 70 anos, esse veículo de comunicação cumpre uma função extremamente importante, o de levar informação. Quantas vezes você já chegou em casa e a primeira coisa que fez foi ligar a televisão? Quantos momentos marcantes você acompanhou por meio dessa telinha? É que a televisão faz parte da vida dos brasileiros há mais de 70 anos. E os primeiros modelos eram bem diferentes desses aqui. O controle remoto nem existia. É uma história de décadas que eu te convido a acompanhar comigo agora. No passado era tudo em preto e branco.
bem diferente das superproduções que assistimos hoje. Independente das cores, poder acompanhar em casa notícias e programas em primeira mão mudou a rotina e o cotidiano de várias pessoas. O primeiro aparelho foi lançado no ano de 1927, em Londres. Só 23 anos depois, em 1950, a TV chegaria ao Brasil. O que é interessante no Brasil é que foi instalada primeiro dentro de um auditório de rádio, né? Ou seja, então, no Brasil, uma influência muito grande do rádio. A gente vê em outros países, na Europa, então uma influência do teatro, também nos Estados Unidos, isso. Mas no Brasil, essa mistura TV, rádio, né? E também, depois outras artes, teatro e tal, acabou gerando uma TV que é respeitada no mundo inteiro em termos de criatividade. E foi amor à primeira vista. Desde que os brasileiros assistiram à primeira transmissão, a TV virou quase um item de primeira necessidade. Segundo o IBGE, a televisão está presente em quase 95% dos lares brasileiros. São mais de 70 milhões de domicílios. Por tamanha importância, o dia 11 de agosto é celebrado oficialmente como o Dia da Televisão no Brasil. Como ela encanta, como é mágico o audiovisual. Então, claro, o ao vivo, com a sua magia de levar informação, levar esporte, né? O esporte para as grandes massas. Pode falar que vai ter streaming, vai ser o que for. Quando a gente fala televisão, também nós estamos falando transmissão pelo ar, né? De graça. Isso só a televisão faz. Dos canais abertos aos fechados, até a era dos streams, foram muitas mudanças. A evolução tecnológica alterou a maneira de assistir TV, mas não o hábito dos brasileiros de consumir conteúdo pela televisão. E por que não a televisão também exercer um papel de cidadania? Foi assim que surgiram as TVs públicas, a exemplo das emissoras legislativas, como a TV Câmara de São José dos Campos. São 24 horas de programação ao vivo para você saber sobre o trabalho dos vereadores e também sobre as principais notícias da cidade. Com uma programação acessível e com foco na transparência, a TV Câmara tem uma grade repleta de informação e conteúdo de interesse público. As sessões de Câmara são transmitidas ao vivo e os programas contam com matérias e reportagens que envolvem os principais debates do Legislativo. Ainda tem esporte, cultura, saúde, emprego, história, serviços e muito mais. Sempre com o compromisso de promover a cidadania. Temos também alguns programas que dialogam com os vereadores, mas nós também temos na nossa programação conteúdos de interesse público, né, que envolvem saúde, educação, transporte, enfim, cultura, tudo que acontece na cidade ou que possa gerar informação para a população, a gente também contempla na nossa programação. Este compromisso tem resultado, a população bem informada e participativa. Afinal, este é o papel da TV Câmara. Acho que o nosso trabalho ampliou ao longo dos anos, a população aceita muito bem a nossa TV e que a gente possa continuar entregando para cada um deles, para cada joseense, né, todo o trabalho que acontece no Legislativo, que é pensado justamente na população. Seja para buscar informações do Legislativo, da cidade ou até mesmo por diversão, uma coisa é certa. O amor dos brasileiros pela TV é algo que ainda vai perpetuar por muitos anos. É através do audiovisual que nós ensinamos, né? Que nós levamos educação, cultura, ciência, informação, né? Se não fosse pela televisão, as pessoas não estariam informadas, né? E a qualidade dessa informação depende de quem trabalha com ela. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página do YouTube, TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook. Então, segue a gente e se inscreva nos nossos canais. Um ótimo fim de semana para você. Até mais!